Recebei o Espírito Santo. É este o grande dom de Deus que Jesus nos anuncia no Evangelho do domingo do Pentecostes. Se ainda não me conheces, sou o Padre Leonel e convido-te a acompanhares-me nesta que é a minha pequena reflexão do Evangelho do domingo do Pentecostes. O Evangelho deste domingo do Pentecostes é retirado dos versículos 19 a 23 do capítulo 20 do Evangelho de São João, que nos diz assim: Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Assim que acabamos de escutar este Evangelho, há uma pergunta que salta logo à nossa mente. Mas a descida do Espírito Santo não é aquele episódio em que os discípulos estão reunidos com Nossa Senhora, em que vêm as línguas de fogo, descem sobre eles e depois eles vão para a rua anunciar que Jesus está vivo, que ressuscitou, anunciar a boa nova, o Evangelho. Também é. E esse episódio iremos escutá-lo na primeira leitura do domingo do Pentecostes. E é-nos narrado por São Lucas nos Atos dos Apóstolos. E, na verdade, um e outro complementam-se. Ou seja, a primeira leitura é a concretização daquilo que São João nos narra neste Evangelho. São João não sentiu a necessidade de narrar novamente este episódio. São Lucas já o teria feito, a história era conhecida. E São João, digamos assim, estabelece-nos os fundamentos. Como é que Jesus preparou os discípulos para que o episódio, para que o Pentecostes, de facto, para que a descida do Espírito Santo que São Lucas nos narra, aconteça. Então, vamos olhar de perto este Evangelho. Estamos na tarde do domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou e é no dia da ressurreição que este episódio acontece. Portanto, há 50 dias atrás. Os discípulos estão fechados, com medo, não tinham ainda encontrado Jesus vivo, não se tinham ainda encontrado com Jesus vivo e ressuscitado. É a primeira vez que Jesus lhes aparece. E Jesus estabelece com eles este diálogo que nós escutamos, não é? A paz esteja convosco, que eles alegram-se, ficam contentes, um bocado atónitos, sem saber, então, mas ele morreu, mas não morreu, vimos-o pregado numa cruz, foi sepultado, mas está vivo. Aquelas mentes e aqueles corações haviam de estar completamente confusos. Não é? Jesus estabelece a paz, ou seja, tranquilizem-se, serenem-se. Eu estou convosco, eu estou vivo, estou aqui, mostra-lhes os sinais, o lado aberto, para mostrar precisamente, sou eu mesmo, o mesmo que foi crucificado, caminhei convosco durante 3 anos, sou eu que estou aqui a falar convosco. E depois então estabelece-lhes as suas últimas indicações. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E então, diz-lhes, soprou sobre eles e diz-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é condição necessária, ou seja, é preciso para que, de facto, os discípulos possam anunciar e ser enviados como Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus ensinou tudo aquilo que tinha a ensinar, anunciou o amor de Deus e agora cabe aos discípulos continuar a sua missão,
continuar a sua ação. E de facto, se repararmos, não é, na ligação do Evangelho com a primeira leitura, hoje escutamos os discípulos estavam com medo, não é? Na primeira leitura também os discípulos estão com medo, estão juntos, estão fechados em casa, não é? Mas quando o Espírito Santo de facto desce sobre eles, eles deixam de ter medo. Eles partem a anunciar o Evangelho, não é? E, por exemplo, podemos lembrar-nos aqui de um dos dons do Espírito Santo, o dom da fortaleza, não é? Ou seja, já não têm medo. De facto, todo este caminho que Jesus faz com eles e com a descida do Espírito Santo sobre eles, com esta força de Deus neles, eles deixam de ter medo e com desassombro e com coragem e com ânimo, cheios do Espírito Santo, partem para a rua a anunciar o Evangelho. E por isso o Espírito Santo é condição precisa, é necessário. Vemos, os discípulos não são capazes de anunciar o Evangelho de Jesus sem o Espírito Santo. E é esta força de Deus que também nós recebemos. E por isso celebramos o Espírito Santo, porque este dom não foi só para aqueles 11, né, há 2000 anos atrás, para o Pedro, para o Tiago, para o João, por aí fora, mas foi dado a cada um de nós. É dado a mim e a ti. Para também nós anunciarmos o Evangelho. Para também nós, como aqueles 11 naquele dia de Pentecostes, partiram para a rua sem medo já de serem presos, sem medo de serem enxovalhados, sem medo de nada. Anunciar o Evangelho. E essa é uma das grandes características, de facto, de quem recebe o Espírito Santo. É esta coragem, esta fortaleza. E depois a sabedoria e a inteligência para o saber fazer. Mas não é um ato mágico. Ou seja, não é algo instantâneo ou não é algo que nos force. É um dom que nos é dado, mas temos que o querer receber e temos que o cultivar. E temos que deixar que o Espírito Santo na nossa vida atue. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu digo isto muitas vezes. Deus não faz nada que nós não queiramos. Deus não nos obriga a nada. Ele tem este dom para nos dar. O dom do seu Espírito em nós. Mas este só é, de facto, consequente e só há consequências na nossa vida se nós quisermos, se nós deixarmos. Se nós deixarmos que o Espírito Santo de Deus haja em nós, então vai haver essa ação, vai dar frutos na nossa vida este Espírito Santo. E por isso é importante estabelecer esta relação com Deus no Espírito, para podermos aprofundar, para abrirmos o nosso coração, para o deixarmos trabalhar-nos primeiro a nós, antes de irmos anunciar. E por isso nós vemos até esta pedagogia do Evangelho, não é? Jesus diz, recebei o Espírito Santo, mas isto tem que ser trabalhado ainda, para então 50 dias depois isto de facto acontecer. E na nossa vida também é. Nós normalmente ritualizamos na liturgia com o sacramento do Espírito Santo que recebemos, mas não é um ato mágico. Temos que o deixar atuar, temos que continuar sempre a aprofundar esta nossa relação com Deus. E lembrar uma coisa muito importante, que este Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, ou seja, é Deus na terceira pessoa que age em nós. É difícil de perceber, nós na teologia, quando estudamos a Santíssima Trindade e as pessoas da Santíssima Trindade, estudamos numa cadeira que se chama Mistério de Deus, precisamente porque estaremos sempre longe de entender tudo isto. Vamos intuindo, temos intuições, falamos disto com a nossa linguagem humana para falar de algo que é muito maior do que nós. Uma das maneiras bonitas que a teologia tem para falar do Espírito Santo é precisamente identificá-lo com o amor que existe entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho amam-se de tal maneira, é tão intenso aquele amor um pelo outro, que ele se personificou, que ele se pessoalizou, deixem utilizar assim esta expressão, tornou-se ele mesmo uma pessoa, o amor feito pessoa. E então é este amor que une o Pai e o Filho
tão intrinsecamente que o Pai e o Filho querem que nós experimentemos também. E por isso nos envia à nossa vida, nos envia ao nosso coração. E cabe-nos a nós abrir e acolher este dom de Deus, que é o próprio Deus que quer habitar em nós. Mais uma vez faço referência àquela música dos escuteiros. Tens em ti um pedacinho de Deus. É este pedacinho do Espírito Santo que habita em nós. Que não tenhamos medo de deixar este Espírito Santo transformar o nosso coração e transformar a nossa vida. Porque se assim o fizermos, veremos que a nossa vida ganha outra dinâmica. Torna-se muito mais intensa. Torna-se muito mais desafiante. Porque Deus está em nós. Este domingo é também o domingo em que começamos a retomar alguma normalidade na vida também da Igreja. Recomeçam as celebrações de Eucaristia com todos os cuidados, com todas aquelas regras que nós sabemos. E não é por acaso que nas conversações com o Governo se tenha escolhido precisamente este domingo, porque é precisamente esta força em nós que nos leva também a termos coragem de não deixarmos que este vírus nos tolha, com todos os cuidados que temos que ter, mas sabermos também enfrentá-lo e sabermos não deixar que ele tome conta da nossa vida, porque a nossa vida, de facto, não é de um vírus, não é de ninguém, a não ser a nossa vida que Deus nos dá e que queremos retribuir-lhe este dom com o nosso amor, deixando o Espírito Santo habitar em nós. Que este novo tempo que vai começar também, com os desconfinamentos que estão a acontecer, possamos saber, com o dom da inteligência e da sabedoria, viver a nossa vida sem medo, com o amor de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Continuação de uma Santa Páscoa.